Bem-vindos ao Terror Tube. Hoje vamos contar a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Diz a lenda que há séculos um cavaleiro montado em um cavalo negro tem assombrado as noites da cidade de Sleepy Hollow. Sempre que é avistado, ele está sem cabeça, o que só aumenta o medo e o mistério em torno dessa figura abandonada. Nossa história começa com o jovem professor Ichabod Crane, que chega à cidade de Sleepy Hollow para ensinar na escola local. Logo, ele se apaixona por Katrina Van Tassel, filha de um rico fazendeiro. Mas o caminho de Ichabod para a felicidade é bloqueado por um obstáculo assustador, o Cavaleiro Sem Cabeça. A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça ficou conhecida pelo romance de Washington Irving, que contava a história de Ichabod Crane e o mercenário Essian, que foi decapitado por uma bala de canhão na Revolução Americana e após a morte voltou para se vingar. A entidade sobrenatural apareceu em inúmeros filmes e programas de TV, incluindo um episódio de Scooby-Doo, a recontagem da história por Tim Burton, e o programa Sleepy Hollow da Fox que trouxe o mercenário Essiano condenado ao século XXI. Mas esta história está apenas na ficção? Outra história que o inspirou foi a de São Gemolo, que veio da Alemanha ou da Escandinávia, que conta que o santo agarrou a própria cabeça após ser executado e saiu cavalgando. Um dos relatos mais famosos dessa entidade que se originou também na Alemanha foi a história de Der Kofloser-Reiter, que apareceu para aqueles que viajavam pela floresta para alertá-los de sua morte. No folclore irlandês, o Cavaleiro Sem Cabeça era conhecido como Dullahan ou Hobgoblin, que cavalgava em um cavalo escuro, enquanto usava uma medula espinhal humana como chicote e carregava sua cabeça decepada debaixo do braço. Esse espírito é um sinal de morte iminente para aqueles que têm a infelicidade de encontrá-lo pelo caminho. Em outra variação do conto de fadas chamado Hans Jagentelfel, uma mulher está colhendo bolotas perto da floresta chamada Águas Perdidas, quando ouve uma buzina e logo depois um grande baque. Com uma sombra a cobrindo, ela olha para cima e vê um cavaleiro olhando para ela, montando um cavalo cinza e uma capa cinza. A mulher ignora o homem e continua coletando bolotas. No dia seguinte, a mulher volta à floresta para buscar mais bolotas. Quando ela os pegou, o cavaleiro voltou. Porém, ele segurou a cabeça sob o braço. A mulher apavorada perguntou quem ele era. A cabeça decepada disse à mulher que seu nome era Hans Jagentelfel, um homem que bebia muito e roubava tudo o que queria. Por causa disso, ele foi condenado a passar sua vida após a morte no limbo como punição dos seus pecados. Muitas outras culturas têm suas próprias versões da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, incluindo a Escócia e a Índia. O cavaleiro também foi colocado em um poema do século XIV chamado Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que conta a história de um bravo cavaleiro da Távola Redonda que entra em um jogo sinistro com um misterioso Cavaleiro Verde. Se Sir Gawain conseguir cortar a cabeça do cavaleiro, o Cavaleiro Verde retribuirá o favor em 1 ano e 1 dia. Claro que ele aceitou, acreditando que nenhum homem pode voltar depois de ter sua cabeça decepada, mas, depois de fazer isso, o Cavaleiro Verde pega sua cabeça do chão e vai embora, esperando o dia em que ele iria voltar para se vingar. Um dos avistamentos mais famosos dessa entidade aconteceu no terreno de Ashton Court Estate, localizado em Bristol, no Reino Unido. Na calada da noite, quando o céu está claro e o luar ilumina as grandes mansões e seus terrenos, muitas pessoas afirmam ter visto o Cavaleiro Sem Cabeça, circulando lentamente as propriedades como se estivesse procurando por algo. Outros também afirmaram ter visto uma mulher de cinza acompanhando o cavaleiro decapitado, bem como uma matilha de cães infernais rosnando. Quando os trabalhadores estavam realizando reformas na mansão que remonta ao século XI, eles alegaram que seus equipamentos estariam espalhados pela manhã, apesar de ter deixado tudo organizado no dia anterior. Disse que o espírito sem cabeça já foi um servo encarregado pelo dono da propriedade de enterrar e proteger um grande volume de tesouro em algum lugar da propriedade, antes da Guerra Civil de 1642. Infelizmente, os 2 homens morreram antes do fim da guerra, e a ameaça da mansão e de seus bens serem apreendidos à força havia passado. O servo, que havia sido leal durante todo o seu emprego, voltou ao terreno após sua morte brutal para vigiar as fortunas que ainda estão perdidas até hoje.
Nos últimos anos, uma equipe paranormal visitando Ashton Court Estate tirou algumas fotos e capturou o que eles acreditavam ser o Cavaleiro Sem Cabeça, embora se possa argumentar que a imagem parece que o espírito tem uma cabeça. Outro caso de Cavaleiro Sem Cabeça foi relatado em Garden Lane, Doncaster. A Associação de Pesquisa Paranormal de Conisbrough tem investigado a lenda nos últimos 2 anos, que teria participado da batalha no campo de batalha de Maesbrey no ano 487. Conta a história de um soldado saxão com cabelo loiro avermelhado e barba que foi cruelmente perseguido pelo inimigo e foi brutalmente morto no campo vizinho, ao lado de Garden Lane na vila de Cadebe. O fundador da equipe, Dean Buckley, e sua esposa Verônica, que também é médium espírita, afirmam ter falado com o espírito 2 vezes durante suas investigações, onde o espírito explicou como seu cavalo havia sido ferido por uma flecha, o que permitiu que o inimigo os alcançasse. Em uma ocasião, eles também ouviram um som de cascos de cavalos galopando, trovejando na estrada atrás deles. Quando se viraram, não conseguiram ver nada além da escuridão que envolvia o longo trecho da estrada. Outro relato fascinante aconteceu no final dos anos 1980, quando Richard Williams voltava da fábrica em que trabalhava em Ygritte, em Somerset, numa manhã escura. Às 5h30, Richard fez o mesmo trajeto que fazia há 3 anos. Enquanto dirigia pela Buncombe Hill em Bridgewater, ele avistou uma visão que o gelou profundamente. Sentado em cima de um cavalo, sob a sombra das árvores, estava um homem vestindo uma longa túnica de couro, que ele chamava de poncho, e mais um detalhe perturbador: este homem não tinha cabeça. Mais tarde, Richard disse a um jornal que se fosse uma pessoa viva e que as sombras tivessem obscurecido sua cabeça, porque ele estaria esperando ali na escuridão e vestido com roupas de época. Nas primeiras horas da manhã, Blickling Hall é uma das maiores propriedades de Norfolk, que tem uma história que remonta a 1400. Embora a mansão que existe hoje tenha sido construída em 1611 sobre as ruínas do antigo prédio. Na verdade, disse que o prédio anterior foi o local de nascimento de Ana Bolena antes de ela se mudar para o castelo de Hever em Kent, onde aconteceu grande parte de seu namoro com Henrique VIII. Embora nenhum dos edifícios originais tenha sobrevivido visualmente, quando o novo edifício foi construído, algumas das paredes das ruínas foram incorporadas à sua construção, escondidas atrás de painéis de madeira. Ana Bolena foi notoriamente decapitada por seu marido tirano depois que ele ficou frustrado por ela não ter lhe dado um herdeiro do trono. Ele também executou o irmão dela, George, por ter relações com seu irmão, e adultério, crimes que foram completamente inventados para que Henry pudesse ter uma desculpa para passar para sua próxima esposa. Anne foi envolta em um pano de cerejeira, com a cabeça enfiada embaixo do braço porque o peito em forma de arco, usado como caixão improvisado, era muito curto para a mulher. Desde sua execução brutal e injusta, disse que o fantasma sem cabeça de Ana Bolena voltou para sua casa de infância no dia 19 de maio, o aniversário de sua morte. À medida que o dia se transforma em noite e o guincho das corujas é carregado pelas árvores ondulantes da propriedade, várias pessoas relataram ter visto uma carruagem puxada por 4 cavalos espectrais e conduzida por um cavaleiro sem cabeça, seguindo pela entrada da casa. Na carruagem, disse que Ana Bolena senta-se com a cabeça apoiada no colo. Todos aqueles que viram o fenômeno disseram que os espíritos desaparecem quando chegam à mansão. Logo depois, Anne foi vista entrando na casa com um vestido branco ou cinza e foi vista e ouvida perambulando pelos corredores do grandioso edifício até os primeiros raios de sol inundarem as janelas. Outra lenda bem conhecida vem de Butterton, localizado no Staffordshire Peak District. Conta a história de um fazendeiro que vendeu 4 vacas na feira de maio no início de 1700. Que comemorou sua viagem bem-sucedida provando a cerveja forte produzida em uma taverna local na vila de Leck. Na hora de voltar para casa, o fazendeiro confiou em seu fiel cavalo para trazer o homem bêbado e cansado de volta para casa. Sem o conhecimento do homem, no entanto, 4 homens o seguiram enquanto ele subia Doze Lane e sobre o topo de Morridge. Os homens conseguiram passar na frente do fazendeiro e pularam. Um homem agarrou a rédea enquanto os outros 3 puxaram o fazendeiro apavorado de seu cavalo. Um deles então golpeou o homem na cabeça enquanto o outro começou a cortar seu pescoço com uma espada. Depois de vários golpes, a cabeça rolou para longe do corpo.
Os ladrões rapidamente pegaram o dinheiro ganho no mercado e esperaram em um celeiro até que escurecesse. Quando tiveram certeza de que não seriam vistos, os homens colocaram o fazendeiro sem cabeça de volta na sela do cavalo, com rigor mortis enrijecendo o corpo, o que o ajudou a sentar-se ereto e segurar a cabeça decepada sob o braço. Eles deram um tapa no traseiro do cavalo e permitiram que ele levasse o corpo embora. Agora, o seu cavalo conhecia bem o caminho de volta para casa. Por volta da meia-noite, o cavalo e o corpo de seu dono voltaram para a fazenda para terror de sua pobre esposa. Embora as pessoas tenham testemunhado 4 homens de aparência suspeita rondando a área, eles nunca foram pegos. Desde então, o fantasma sem cabeça do fazendeiro pode ser visto cavalgando nos pântanos solitários no dia 1º de maio de cada ano. Nos 300 anos desde que houve muitos avistamentos do cavaleiro sem cabeça. Uma reivindicação na área de Butterton fala de um fazendeiro que estava voltando para casa depois de tomar alguns drinks. Eventualmente, ele encontrou um piloto esperando na estrada. Sem olhar para ele, o homem perguntou se poderia pegar uma carona para casa. Como não obteve resposta, o fazendeiro olhou para cima e viu uma aparição sem cabeça, que então o agarrou e começou a galopar pela estrada rural. O cavalo pulou cercas e sebes, o tempo todo arrastando o pobre homem atrás de si, rindo sinistramente enquanto ele continuava a aumentar sua velocidade. Ao chegar perto de sua casa, o cavaleiro soltou o homem. De alguma forma, o fazendeiro conseguiu rastejar de volta para sua casa, onde morreu dias depois devido aos ferimentos. Em outra ocasião, um fazendeiro diferente e sua esposa estavam viajando pela estrada quando o outro cavaleiro os alcançou. Para horror do homem, ele viu uma forma espectral sem cabeça, o que também fez seu próprio cavalo tremer e seu cachorro que vinha logo atrás uivar para a entidade sobrenatural. A esposa não conseguia entender o que estava acontecendo, não conseguia ver nada. O cavaleiro então galopou. A princípio, o fazendeiro se recusou a acreditar no que tinha visto, mas depois de várias noites sem dormir, confessou à esposa. Um dia depois de falar sobre o cavaleiro, seu cavalo caiu morto enquanto estava arando um campo, enquanto o cachorro adoeceu alguns dias depois e também morreu. Felizmente, o fazendeiro foi poupado dos efeitos do mau presságio. Em um artigo publicado no The Sentinel em outubro de 1880, o jornalista explicou como as histórias deixaram muitos viajantes paranoicos, com até mesmo suspiros estridentes pendurados acima das portas assustando-os. Também falava dos ladrões de estradas que usavam disfarces do cavaleiro sem cabeça para assustar suas vítimas e fazê-las desistir de seus bens. Um desses homens era William Fair, que morava em Bottom House perto de Butterton Moors, que foi preso e enforcado em Stafford por seus crimes. De acordo com o mesmo artigo, 7 padres foram chamados para exorcizar o espírito. De acordo com esses clérigos, o espírito falou com eles e disse que havia se tornado um dos 4 cavaleiros do Apocalipse após sua morte brutal todos aqueles anos antes. Em 1920, um jornalista local partiu para ver o próprio fantasma, reunindo um grupo de membros da Liga Trabalhista para ajudá-lo a rastrear o cavaleiro. O jornalista também incluiu uma entrevista com uma senhora Wood que mora em Back Lane. Ela disse que quando era menina, voltava da feira de maio para casa com uma amiga. A escuridão já havia caído sobre os pantanos e a lua iluminava seu caminho. De repente, eles ouviram o som de cascos de cavalos galopando em direção a eles. Aterrorizadas, as 2 crianças pularam o muro e espiaram. O sangue deles gelou quando viram o cavaleiro sem cabeça passar por eles e virar direto para um prédio no lado oposto da estrada, desaparecendo na alvenaria. Quando o artigo foi publicado, um fazendeiro local apoiou o relato ao compartilhar uma experiência de como havia testemunhado uma carroça sendo puxada sozinha em uma fazenda em Doze Lane, o lugar que por acaso é o local onde o fazendeiro foi assassinado pelos ladrões no início do século XVIII. Em 1933, 2 grupos de caminhantes decidiram que queriam saber se a história do fantasma era verdadeira. O primeiro grupo não viu nada, mas o segundo, que também incluía um fotógrafo da imprensa com uma câmera especial com lanterna sincronizada, certamente foi agitado, mas não da maneira que eles queriam. Veja bem, a notícia da caça aos fantasmas se espalhou, o que atraiu um grande grupo de moradores turbulentos das aldeias vizinhas, forçando a busca a ser cancelada. Então,
Poderia haver alguma verdade nas histórias do cavaleiro sem cabeça relatadas em todo o mundo? Em 1798, o general William Helf, um general americano que supervisionou a Batalha de Manhattan, relatou que um projétil de artilharia decepou a cabeça de um artilheiro hessiano, com outro matando um cavalo. O relato do hessian sem cabeça e do cavalo caído nas proximidades poderia ter capturado a imaginação de artistas e escritores, como Washington Irving. Em 1870, vários médicos no Reino Unido ofereceram uma explicação mais terrena para os avistamentos do cavaleiro sem cabeça. No The Lancet, um famoso jornal médico de Londres, uma inserção compartilhou o relato de um evento bizarro durante a Guerra Franco-Prussiana. Em 6 de agosto de 1870, na Batalha de Worth, no Vale do Reno, um cavaleiro francês sem cabeça foi visto galopando pelo campo de batalha à vista dos outros soldados. O escritor explicou que durante uma morte súbita, os músculos do corpo podem continuar por um curto período para permanecer na mesma posição que mantinham anteriormente, e tornar-se rígidos. Se o soldado foi decapitado enquanto galopava a cavalo, então explicaria como o corpo permaneceu ereto enquanto o cavalo avançava pelo campo de batalha. Isso foi apoiado por uma carta enviada ao editor do The Lancet em janeiro de 1871, com o Dr. Logan Russell dando alguns exemplos de rigidez realista na morte testemunhada por médicos, enfermeiras e soldados durante a Guerra Civil Americana. Na carta, o médico explica como leu relatos de vários casos de rigidez após a morte, que resultaram em cadáveres colocados na ação em que estavam pouco antes de perderem a vida. Um relato fala de um soldado que levou um tiro na cabeça, mas ficou encostado em uma árvore com a coronha da arma ainda pressionada contra a bochecha, com o olho ainda fechado como se estivesse mirando. Embora essas explicações racionais possam explicar como as histórias de fantasmas foram inspiradas. Em primeiro lugar, o que dizer de todos os relatos do cavaleiro sem cabeça aparecendo em tempos de paz ou tendo uma forma espectral? Eles eram apenas invenções da imaginação, alimentados pelo medo da escuridão e das lendas do cavaleiro? Ou os cascos galopantes ouvidos ecoando à distância são um aviso paranormal de destruição iminente? Deixe suas opiniões nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Terror Tube vai ficando por aqui. Tenham todos um ótimo pesadelo.